E aí galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o professor Emanuel com mais uma aula de PowerPoint, tá? E hoje nós vamos fazer um quiz interativo, certo? Beleza? Onde a gente vai ter umas perguntas e automaticamente a gente vai interagir com o slide para ser respondidas essas perguntas, tá? Você pode utilizar isso para fazer um quiz numa apresentação de escola, no seu trabalho, tá? Para ficar mais interativo, se fazer algumas perguntas e mostrar qual é a resposta correta, blá blá e assim por diante, ok? Então vamos montar, é bem rápido, bem simples, eu vou mostrar com duas perguntas, tá? Para vocês criarem outras assim por diante. Então aqui eu já montei um esqueminha, tá? Então é bem simples. O que eu fiz aqui? Deixa eu apagar aqui. O que eu fiz? Eu adicionei, né, um novo slide e cliquei aqui, ó, em design, escolhi o estilo do meu slide, tá? Aqui tem várias outras cores que vocês podem estar utilizando. Vou deixar essa cor azul, gostei dela. Então é o seguinte, aqui eu vou pressionar um Enter, tá? E vou colocar a minha primeira pergunta. Quem é o atual presidente do Brasil? Beleza? Aí aqui é o seguinte, eu vou clicar aqui e vou apertar Delete. Quem é o atual presidente do Brasil, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, vai vir aqui em Inserir, Formas, e eu vou escolher, você pode escolher qualquer tipo de botão que represente, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um botão de retângulo arredondado, tá? E aí eu vou escrever aqui, ó, Jair Messias Bolsonaro. Vou pressionar Ctrl D, ó, cliquei na forma, pressionei Ctrl D e aí eu vou colocar o próximo. Lula. E depois vou colocar aqui, ó, Dilma. Certo, beleza? E aí vamos estar ajustando tudo aí certinho, né? Para estar bem organizadinho. Então aqui Jair Messias Bolsonaro, Lula e Dilma. O que eu vou fazer agora, galera, é o seguinte, eu vou colocar alguns botões aqui também, por exemplo, outro botão aqui para pular a questão, tá? Pular a questão. E vou adicionar aqui, deixar aqui no cantinho, só que eu vou deixar da cor vermelha, certo? Pular a questão. Beleza? Então é o seguinte, o que vai acontecer aqui, tá, galera? Eu vou adicionar mais 2 slides. Beleza? Adicionei mais 2 slides. Onde vai ser o seguinte, nesse slide vai ser nessa sequência sempre, tá? Porque eu vou fazer uma explicação. Aqui eu tenho a pergunta, depois vem o slide de resposta errada, resposta correta, certo? Beleza? E é o seguinte, aqui eu vou tirar essa grade e aqui a mesma coisa, tá? Então é o seguinte, galera, ó, tem que ser nessa sequência: pergunta, slide de resposta errada, slide de resposta correta. Por quê? Aqui, ó, depois do slide de resposta correta, tem o slide da segunda pergunta, como por exemplo, quem descobriu o Brasil? E aí vai ser naquele mesmo esquema. Vamos fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, ó, dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V, tá? E aí eu colei aqui e vou colocar aqui, ó, Pedro Álvares Cabral. Os indígenas ou
Cristóvão Colombo. E aí é o seguinte, olha que interessante. Aqui eu tenho a pergunta, deixa eu copiar esse botãozinho de pular também, tá? E é o seguinte, aqui ó, eu tenho a pergunta, resposta errada, resposta correta, próxima pergunta, tá? Então é o seguinte, nesse passo aqui, a gente vai fazer o seguinte, tá? Já vou configurar aqui, deixa eu colocar na resposta errada um outro botão e aí vocês vão começar a entender, ó. Vou colocar aqui um outro botão e aí eu vou colocar aqui, ó, voltar para a pergunta, certo? Beleza? Deixa eu aumentar isso aqui, vou clicar aqui, ó, voltar para a pergunta, certo? E aqui eu vou colocar em verde esse botão, próxima pergunta. Então é o seguinte, ó, quando eu clicar em qualquer uma dessas respostas que estejam erradas, ela tem que aparecer a mensagem de resposta errada. Quando eu clicar numa pergunta ou numa resposta que seja correta, tem que mostrar a mensagem de resposta correta. Quando aparecer a mensagem de resposta errada, eu tenho que voltar para a pergunta. E quando eu clicar aqui e aparecer a resposta de mensagem correta, tem que ir para a próxima pergunta. E aí por isso a gente tem que fazer nessa sequência. Por quê? Ó, eu vou configurar esses botões para ele ir para cada slide correspondente. Então aqui, ó, Jair Messias Bolsonaro, eu vou configurar ele para ir para slide de resposta correta. E aí eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui, inserir ação, hiperlink para slide. Nessa opção aqui você vai escolher o slide que você quer direcionar e aí você vai clicar aqui, ó, resposta correta. E aí clique em OK, OK. Beleza. Os próximos é só configurar para o slide de resposta errada. Então, menu inserir, ação, hiperlink para slide de resposta errada. E a mesma coisa para esse, ação, hiperlink para slide de resposta errada, ok? Esse aqui a gente vai clicar para ele ir para a próxima pergunta. Quiser pular, próximo, não, aqui, slide, resposta, quem descobriu o Brasil, beleza? Ok. Então é o seguinte, galera, por que a gente vai fazer nessa questão, ó? Porque quando eu aperto F5 aqui, ó, nossa, quiz com S. Agora que eu vim reparar. Aqui, ó, quiz. Então é o seguinte, aqui, ó, quando eu avanço e clico aqui, ó, em Jair Messias Bolsonaro, ele vai para o slide de resposta correta, certo? Beleza? Mas é o seguinte, se eu clicar aqui, ó, ele tem que ir para a próxima questão. Certo? Quem descobriu o Brasil, beleza? Agora é o seguinte, mas quando for a resposta errada, ó, respondi errado, ele tem que voltar para a próxima questão, para a próxima pergunta, desculpa. Se eu clicar aqui, ó, voltar para a pergunta anterior, desculpa. Se eu clicar aqui, ó, em voltar para a pergunta, ele vai avançar o slide, ele não vai voltar. Então é o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, em resposta errada, vou clicar aqui, ó, em voltar para a pergunta e vou clicar aqui em ação, hiperlink para o slide anterior. Por que slide anterior? Porque o slide que vem antes é o da pergunta da resposta errada. Então eu só clico aqui em OK, ó. Quando eu dou o meu F5, clico aqui na Dilma, por exemplo, voltar para a pergunta, ele volta para a pergunta que estava aqui, até você responder, tá? A questão certa, beleza? Aqui a gente poderia configurar o botão para ir para o próximo slide, sim, mas não tem intenção porque o próximo slide já é
o slide da próxima pergunta. Então, a gente não precisa configurar. Então, vai ficar nessa questão. Aí, aqui, galera, o que a gente faz? Só pega esses dois slides aqui, duplica e posiciona eles abaixo, ó, da próxima pergunta. Então vai ficar sempre assim, ó. Olha que interessante. Quiz, beleza? Ah, é a Dilma. Nossa, esqueci que eu tô em 2019. Vou voltar para a pergunta. Jair Messias Bolsonaro. Resposta correta. Próxima pergunta. Quem descobriu o Brasil? Ah, Pedro Álvares Cabral. Beleza. E a gente tem que configurar esses daqui, ó. Vamos configurar esses botões. Ação, hiperlink para slide de resposta correta. Aqui, ação de slide resposta errada, certo? Aqui a mesma coisa, ação slide de resposta errada. Ok. Aqui em pular, eu vou clicar em ação e configurar ele pro slide que eu ainda não criei, né? Que é o slide da próxima questão, mas eu ainda não criei. Então é o seguinte, aqui, ó, F5, quiz, Jair Messias Bolsonaro, próxima pergunta, beleza? E aqui, ó, Pedro Álvares Cabral, ó, resposta correta, beleza? Aí é o seguinte, vamos lá, vou clicar aqui, ó, e aí eu tô passando, beleza. Aí aqui, ó, quando eu clico em indígenas, resposta errada, voltar para a pergunta, quem descobriu o Brasil? Por isso que a gente faz essa configuração. E aí ele já volta para o slide anterior, por conta que esses slides aqui, ó, eles já estavam configurados e a gente duplicou. Beleza? Então vai ser essa sequência e esse é o nosso quiz interativo. Valeu, galera, muito obrigado. Tchau, tchau. Façam de vocês e aí se divirtam. Valeu, tchau, tchau.